Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. Você está no canal Jovens de Fogo, do curso de formação bíblico Boa Semente. Hoje eu quero falar sobre o livro de Esther, um livro que é muito propício para aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo. Um tempo que nós somos chamados a anunciar a palavra de Deus corajosamente. E nós vamos ver isso no livro de Esther. Esther entra entre um time seleto de mulheres que foram corajosas e salvaram a nação de Israel por meio da sua fidelidade a Deus. Nós temos aí grandes mulheres nas Sagradas Escrituras: Sara, Rebeca, Débora, Judite, e hoje nós vamos conhecer a figura de Esther. Os padres da igreja, olhando para a coragem de Esther, eles veem em Esther uma prefiguração de Maria, porque Maria, assim como Esther, por meio da sua santidade, ela vai chegar à presença do Rei dos Reis para interceder pelo seu povo. Nós pedimos a intercessão de Maria como nossa advogada. E nós vamos ver que Esther, ela vai arriscar a sua própria vida para interceder pelos judeus que estavam sendo perseguidos. O livro, ele conta um tempo histórico por volta do ano 350 a.C., que vem no final do reinado do Império Persa. Alguns historiadores dizem que ele também fala da perseguição do rei Antíoco Epífanes por volta do ano 170, onde muitos judeus foram martirizados. Nesse contexto também nós temos a revolta dos Macabeus, o livro dos Macabeus, que vai contar o martírio e a fidelidade dos judeus no tempo desta radicalidade. O livro de Esther, ele fala de 4 grandes personagens. O primeiro é o próprio Esther, a própria Esther, a qual vai ganhar um nome, o livro. Esther é a figura da coragem e fidelidade a Deus, que não teme os inimigos, mesmo que se coloque à prova a sua fé com a vida, o martírio. Nós vamos ver também o rei Assuero, que ficou apaixonado pela beleza de Esther e vai escolher Esther como sua rainha, sem saber que ela era uma judia. A beleza na Bíblia significa a santidade. O rei se encanta pela beleza de Esther. Nós vamos ver o pai adotivo de Esther, chamado Mardoqueu, um homem que vai ter uma visão apocalíptica no capítulo 1, onde Deus vai revelar a Mardoqueu que os poderosos serão destruídos do seu trono. Mardoqueu apresenta-se no livro como um judeu fiel que não dobrava o joelho diante dos ídolos e nem diante dos governadores da Pérsia. E por último nós vamos ver Amã. Amã, ele era também um dos funcionários do rei Assuero na Pérsia, e ele vai ficar revoltado com Mardoqueu, porque Mardoqueu não se prostrava diante da sua autoridade. E como forma de punir Mardoqueu, ele vai convencer o rei Assuero a assinar um decreto para exterminar todos os judeus. E aqui nós vamos ver neste livro esta realidade. É assinado um decreto para que todos os judeus sejam exterminados, e Deus vai levantar Esther para que Esther possa interceder diante do rei pelo seu povo. Por isso o versículo-chave do livro de Esther é o capítulo 4, no versículo 15. Então Esther mandou este recado a Mardoqueu: procura reunir todos os judeus que se encontram em Susa e fazem um jejum por mim. Nada comais e bebeis durante 3 dias e 3 noites. Também eu com minhas escravas,
jejuaremos da mesma forma. Depois me apresentarei ao rei, mesmo contrariando o preceito. Se for preciso morrer, morrerei. Então nós vamos ver que Esther, ela vai contrariar o preceito. Naquele tempo, só poderia se aproximar ao aposento do rei a pessoa que era convidada por ele. A pessoa que se aproximava do aposento sem ser convidada poderia ser martirizada na mesma hora. E Esther confiava tanto em Deus, no poder da intervenção de Deus, que ela vai ousar entrar na presença do rei para ganhar um favor do rei mediante ao decreto que foi assinado por causa da influência de Amã. Por isso Esther vai apresentar-se na Bíblia como uma mulher corajosa, uma mulher que é capaz de dar a própria vida para libertar o seu povo. Nesse livro nós temos grandes ensinamentos para a nossa vida espiritual. O livro fala sobre um combate espiritual, sobre a influência dos inimigos de Deus. O livro fala sobre o chamado à radicalidade da fé, a fidelidade mesmo que se leve ao martírio. O livro fala sobre o poder da oração. No capítulo 4, nós temos uma linda oração de Esther com Mardoqueu, onde eles vão clamar a Deus, rogando a intervenção. O livro fala sobre o poder do jejum e na confiança radical que nós temos que ter em Deus, sendo corajosos. Então Esther, ela vai ser corajosa e no capítulo 5 ela vai entrar no aposento do rei. E uma vez que ela entra no aposento do rei, juntamente com a ajuda de seu pai adotivo Mardoqueu, ela vai desmascarar Amã. Uma vez desmascarado, Amã, ele vai ser enforcado pelos eunucos do rei. E o rei Assuero, encantado com a sabedoria, coragem e beleza de Esther, vai anular o decreto e fazer benevolências aos judeus. O livro termina com uma grande festa que foi instituída, a festa de Purim. Então a festa de Purim ela foi decretada para recordar os judeus de todas as gerações a libertação que Deus deu ao povo por meio de Esther. Que livro fantástico! Convido você a ler, a mastigar esse livro, a rezar com ele, porque ele traz para nós grandes ensinamentos para a nossa vida espiritual. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Que Deus abençoe você. A paz e Pentecostes. Fou!